O vídeo a seguir pode conter spoilers dos seguintes jogos. De tempos em tempos, ouço rumores sobre um possível remake de Assassin's Creed em desenvolvimento. O título mais mencionado é Black Flag, mas o primeiro jogo da franquia também aparece bastante nessas discussões. Toda vez que isso acontece, eu sinto um misto de expectativa e apreensão. Expectativa porque o primeiro Assassin's Creed é o meu preferido, e um remake seria ideal para limpar a fama negativa que ele acumulou ao longo do tempo e atrair novos fãs. Apreensão porque não sei se ainda confio na Ubisoft para desenvolver essa franquia com os mesmos elementos que me fizeram amar esses jogos. O que esperamos de um possível remake, afinal? Queremos que a franquia recomece para apagar os pontos fracos que surgiram ao longo do tempo? Queremos que a história original seja modernizada nos padrões dos jogos recentes? Ou buscamos algo diferente que ainda não identificamos? Depois de muito pensar, eu cheguei a uma conclusão. Existe uma forma ideal de refazer o primeiro jogo, uma forma que eu sei que a Ubisoft jamais utilizará. Por isso, eu decidi extravasar minhas ideias neste vídeo. Vou apresentar como eu faria um remake de Assassin's Creed. Antes de começar, preciso definir algumas regras e garantir que estamos alinhados sobre o que significa fazer um remake. Percebo que as pessoas têm noções diferentes sobre como um remake deveria ser. Alguns acham necessário manter fidelidade máxima à obra original, mas eu discordo. Fidelidade absoluta seria apenas um remaster mais profundo, trocando o motor gráfico e outros elementos em vez de apenas texturas e iluminação. Outros argumentam que o importante é trazer a mesma história em uma fórmula modernizada. Eu também discordo um pouco. Existem várias características que evocam o sentimento de um jogo e vão muito além da narrativa. Focar apenas em modernizar a obra pode eliminar justamente aquilo que os fãs querem em um remake. Para mim, um remake precisa ser também uma releitura. Deve haver uma interpretação artística da nova equipe sobre o que aquele jogo precisa melhorar, e coragem para implementar essas mudanças. Ao mesmo tempo, é necessário ter um alto grau de respeito pelo que a obra original buscava fazer quando foi desenvolvida. Para facilitar a compreensão, vamos usar como parâmetro o remake de Dead Space. Para quem não conhece profundamente o título original, as diferenças podem parecer apenas estéticas. Mas para mim, que sempre fui fã do original, cada mudança pareceu uma intervenção consciente nos aspectos em que o título original falhou. Detalhes como narrativas com conclusões fracas, pequenos elementos que causaram conflitos com as sequências e certos aspectos da exploração que pareciam mal pensados. Quando penso no novo Dead Space, imagino uma edição definitiva do original. O mesmo jogo, com o mesmo espírito e emoção, em uma nova versão mais consistente e moderna. Para alcançar esse resultado, é essencial entender primeiro quais eram as intenções originais por trás de cada aspecto do jogo. Por que o combate funciona dessa forma? E o stealth e a narrativa? Depois, observando as principais críticas dos jogadores ao longo do tempo, é preciso avaliar se o objetivo original de cada aspecto foi alcançado. Se não foi, devemos interpretar o motivo e pensar em como corrigir isso. Por essa razão, decidi que, para a dinâmica deste vídeo, vou definir algumas regras que devem ser seguidas para cada alteração proposta no remake. Primeira regra: todas as propostas de alteração nas mecânicas do remake devem ser justificadas de acordo com a intenção do jogo original. Isso significa que não posso simplesmente adicionar uma mecânica porque acho legal em outro jogo. Eu preciso avaliar se a alteração complementa a proposta geral do título. Quando um fã antigo jogar o remake, mesmo que tudo tenha sido alterado, ele ainda precisa sentir que aquilo é o primeiro Assassin's Creed, e não apenas um dos jogos modernos da franquia com a skin do Altair. Segunda regra: os detalhes narrativos do jogo original devem ser mantidos sem alteração. Isso é um remake, não um reboot. Mesmo que eu não goste de algumas decisões narrativas tomadas ao longo da franquia, eu preciso respeitá-las e evitar conflitos de continuidade. Qualquer mudança na história deve ocorrer em pontos que a franquia ainda não abordou, ou em pequenas alterações cuidadosas para corrigir possíveis retcons existentes. Em resumo, adicionar, mas nunca modificar.
São apenas essas duas regras, mas elas são cruciais para evitar que a proposta deste vídeo se transforme em uma espécie de fanfic. Ao buscar entender a proposta original do primeiro jogo, vamos também aprender a apreciar ainda mais tudo que ele já oferece. O melhor ponto de partida é a alma do jogo. Qual a experiência central que Assassin's Creed quer oferecer ao jogador? Todo o resto existe para apoiar ou expandir essa experiência. Minha interpretação é que Assassin's Creed busca construir uma rotina, mostrar ao jogador o que significa ser um membro de um credo que dedica toda a sua existência a tirar a vida de outras pessoas. Então, vamos primeiro tornar essa rotina o mais marcante possível e depois trabalhar nos demais aspectos do jogo. Não é novidade que o maior defeito de Assassin's Creed é a repetitividade. Por 9 vezes, repetimos o mesmo conjunto de ações, no mesmo ritmo, sem surpresas ou evolução nos desafios. No entanto, se o objetivo do título é colocar o jogador no papel de Altair, vivendo essa rotina, não posso simplesmente aplicar a fórmula linear que os próximos jogos da franquia implementaram. Essa repetição é o que torna o primeiro Assassin's Creed único. Então, ao invés de removê-la, precisamos encontrar uma forma de torná-la interessante. Minha solução surge ao analisarmos o propósito dessa rotina. Por que o jogador precisa repetir esse conjunto de ações todas as vezes? Pois somos um assassino encarregado de matar um alvo específico. Para isso, viajamos da Fortaleza dos Assassinos até a cidade onde o alvo vive e levantamos informações sobre seu paradeiro. Depois, analisamos essas informações para criar um plano que nos permita nos aproximar do alvo e matá-lo. É como se o assassinato em si fosse o chefão de uma sequência de fases, e o jogador precisa construir preparação para chegar até ele. Essa proposta deveria deixar o jogador ansioso para o grande confronto, mas isso quase não acontece. É mais provável que você fique ansioso para que aquilo acabe logo. Mas por que esse sentimento é criado? Minha interpretação é que o processo de preparação para o grande momento acontece de forma muito automática, ou até mesmo secreta. Quantos jogadores sequer sabem que você pode acessar informações sobre estratégias para invadir o esconderijo de um alvo, por exemplo? Apesar da construção para o assassinato ser o ponto central do loop de gameplay, o jogo original faz um péssimo trabalho em nos incluir nele. Então, minha proposta é tornar a preparação do assassinato o principal atrativo do jogo. Você, jogador, vai planejar e executar cada grande infiltração. Toda a rotina existirá para que você decida quais informações precisa e como quer aplicá-las. Em vez de esconder o processo de planejamento, vamos torná-lo tão central quanto o assassinato em si. Vamos começar pela investigação. Quais mudanças são necessárias para torná-la mais interessante? Primeiro, precisamos entender como ela funciona atualmente. A investigação de cada alvo em Assassin's Creed consiste em 6 memórias estáticas que podem ser concluídas em qualquer ordem. Elas envolvem sempre os mesmos tipos de atividades: ouvir uma conversa, roubar um documento, interrogar um agente inimigo ou ajudar um informante dos assassinos. Ao longo da campanha, o jogador precisa completar apenas entre 2 e 4 dessas memórias para prosseguir com o assassinato. As informações contidas nessas memórias podem ser separadas em 3 tipos: contextual, informações que revelam quando e onde o alvo estará, assim como o que ele estará fazendo; segurança, detalhes sobre a posição de guardas e sua rotina para proteger o alvo; e oportunidades, fraquezas estruturais no ambiente que facilitam a abordagem do nosso assassino, como janelas abertas ou estruturas fáceis de escalar. O problema no jogo atual é que ele não distingue quais dessas informações são necessárias antes de começar a missão. Por exemplo, você pode descobrir que o local estará cheio de arqueiros e que uma das janelas estará aberta, sem nunca descobrir qual é o local especificamente. O jogo só se importa se você obteve a quantidade mínima de memórias para seguir em frente. Por isso, a fantasia de planejar seus ataques pode ter passado despercebida por tantos jogadores. Você sequer é incentivado a interagir com esse planejamento de forma coerente. Para corrigir isso, vou classificar as informações contextuais como obrigatórias e as de segurança e oportunidades como opcionais. Também vou atribuir atividades diferentes para cada uma delas.
Assim, o jogador pode avaliar se aquela informação é necessária para sua abordagem ou se prefere improvisar. Ao saber que tipo de atividade fornece que tipo de informação, essa decisão se torna possível. Vamos começar pelas informações contextuais. As mais importantes, pois são elas que movem a história. Jogo atual, sempre que Altair se encontra com o Rafik local para autorizar sua investigação, ele recebe uma sugestão de 3 possíveis locais com alta concentração de pessoas. Tamir makes his living as a black market merchant, so the Souk district should be your destination. I would suggest you seek out the following places. A small souk northeast of here, the madrasa to our east, and in the gardens north of this bureau. Focus on these places and he should become well known to you. Não é uma informação precisa, apenas uma recomendação baseada no bom senso. Nesses locais há muitas pessoas, talvez alguma delas esteja falando algo interessante. Com base nisso, é possível inferir que a proposta do jogo não é que Altair vá até um local específico para obter o que precisa, mas que conte um pouco com a sorte e tente encontrar algum cidadão fofoqueiro falando mais do que deveria. Assim, minha proposta de melhoria para o remake seria transformar a obtenção das informações contextuais exatamente nisso, um pequeno jogo de sorte e paciência. O jogador precisaria andar em meio à multidão de NPCs enquanto ouve seus diálogos aleatórios. Ele vai ouvir um monte de falas sem importância, adultos falando sobre seus filhos, pessoas trocando opiniões sobre a guerra, diálogos sobre religião e comércio. Mas, no meio da cacofonia, às vezes será possível perceber o nome do alvo sendo mencionado. Nesse momento, tudo que o jogador tem que fazer é ficar por perto e ouvir até o final. Essa é a ideia, mas como seria na prática? Primeiramente, a fonte do áudio que o jogador precisa ouvir é sempre aleatória. Você pode ter a sorte de sair do esconderijo e imediatamente ouvir o que precisa com o primeiro NPC que estiver passando. Ou você pode ter que vagar por muito tempo entre as ruas até isso acontecer. Para evitar frustrações com essa mecânica, digamos que, se o jogador visitar um dos locais recomendados pelo Rafik, ele sempre encontrará o áudio necessário. Consideremos isso um recurso de segurança. Assim, ou o jogador visita todos os 3 lugares recomendados, ou ele tem um pouco de sorte e ouve as informações pelo caminho. Para a mecânica de ouvir os NPCs, usaríamos algo parecido com o sistema de Assassin's Creed 3. Cada NPC possui um raio pré-definido, e o jogador precisa permanecer dentro dele durante todo o diálogo para captar a informação. O raio seria invisível, forçando o jogador a detectar exatamente de onde o som está vindo para ficar perto dele. Para isso, usaríamos a visão de águia. Sempre me incomodou o quão inútil essa mecânica é no primeiro jogo, apesar de ser um dos elementos mais marcantes da franquia. Aqui, vamos dar um uso essencial para ela. Com a visão de águia ligada, todo o som do ambiente fica abafado, tornando impossível entender as conversas. Além disso, a visão de águia não poderia ser usada para trapacear o sistema. O NPC necessário só seria detectado de branco quando o Altair ouvir, em meio à multidão, parte da informação que ele precisa. Assim, a rotina do jogador seria caminhar entre as pessoas prestando atenção aos diálogos, esperar encontrar algo relevante aleatoriamente, ativar a visão de águia para identificar a origem exata e então se manter por perto do NPC para ouvir toda a conversa. O jogador repetiria essa dinâmica 3 vezes para cada alvo, descobrindo onde ele estará, quando e o que estará fazendo. Com as melhorias no sistema de stealth social que pretendo mencionar no próximo capítulo, essa dinâmica pode se tornar bem interessante, mesmo sem perder o aspecto repetitivo que é característico do título original. Em seguida, vamos abordar as informações de oportunidades. Quais brechas Altair pode usar para se infiltrar no esconderijo do alvo? Agora que já descobrimos onde o alvo estará, o ideal seria visitar o local para entender o que nos espera. Essa será a fonte do que precisamos. Mais uma vez, acredito que um uso inteligente da visão de águia pode ser a solução perfeita. Vamos usar a mansão de Abu Nakud como exemplo. É uma grande propriedade cercada por muros de ferro que impedem a escalada, com todas as entradas protegidas por guardas. Como passar por essa primeira barreira? Simples, basta o jogador caminhar em volta do muro com a visão de águia ativada para procurar brechas. Mecanicamente, seria algo parecido com Assassin's Creed Revelations, onde localizávamos possíveis pontos de interesse para Ezio focar e decidir se era o que procurava. Nada disso estaria marcado no mapa.
Apenas um diálogo mental de Altair sugeriria conferir o local antes de atacar. Chegando lá, Altair poderia oferecer outras ideias como: preciso fazer uma ronda pelos muros, achar uma brecha, ou deveria subir nos telhados para achar uma rota de escalada. Quantos detalhes é possível encontrar? Obviamente não são infinitos, mas a quantidade exata não seria informada ao jogador. Ele deve investigar o quanto achar necessário e ir embora quando sentir que já tem informações suficientes. Dessa forma, ele sente que a iniciativa do plano partiu dele, não das instruções do jogo. Por fim, as informações de segurança, onde os guardas estarão posicionados no dia do ataque. Para essa parte, pensei em algo um pouco fora da fórmula do primeiro jogo: incluir uma tumba de assassino. Esse nome só é utilizado em Assassin's Creed 2, mas todo fã da franquia sabe do que estou falando. Aquelas missões lineares onde o jogador explora um ambiente fechado com muito parkour e talvez um pouco de stealth. Essa ideia surgiu ao perceber que, tecnicamente, Altair já participou de missões desse tipo em Assassin's Creed Bloodlines, um título exclusivo do PSP. Todas as missões de assassinato naquele jogo seguem a fórmula das tumbas de assassino, só que com uma pequena variação no estilo de design, mais focada em infiltração de fortaleza do que em explorar uma cripta fechada. Mas essa exploração de fortaleza é exatamente o que tenho em mente. Meu raciocínio é: como Altair poderia obter informações sobre a rotina dos guardas da cidade de forma que faça sentido narrativo? Minha resposta: roubando um documento com a escalação de cada soldado diretamente do quartel. O mapa do primeiro Assassin's Creed é dividido em distritos, então podemos dizer que cada distrito tem seu próprio quartel, onde os guardas têm suas funções e posições diárias designadas. Após descobrir onde e quando o alvo estará vulnerável, Altair pode decidir se infiltrar nesse quartel local para descobrir a posição de todos os guardas. Para dar um toque de desafio e consequência, podemos separar as informações em mais de um documento. Soldados de rua estão listados em um lugar, arqueiros em outro e guardas pessoais do alvo num ponto bem mais protegido do quartel. É claro que o local de cada documento não é revelado no mapa do jogador. Ele tem que avaliar onde procurar e se o risco de ser descoberto vale a pena, ou se é melhor improvisar no dia da missão. Com essas alterações, a rotina de investigação fica mais dinâmica. A parte obrigatória continua monótona, andar a esmo pelas ruas torcendo para ouvir algo útil. Mas também seria a parte mais imersiva, conforme a proposta do jogo. Sentimos na pele a frustração da rotina de um assassino. A investigação no local do ataque busca despertar o interesse do jogador pela missão, deixando-o ansioso para o grande dia. Ao permitir que ele descubra as fraquezas do local por conta própria, mantemos o jogador planejando mentalmente e criamos um senso de participação e propriedade sobre o plano que será elaborado. Enquanto a infiltração no quartel traz ação, risco e adrenalina. Quando tudo estiver terminado, o jogador deve estar empolgado para descobrir se seu investimento de tempo e esforço trará frutos. Em outras palavras, ele deve estar ansioso para assassinar o alvo. Antes de abordar o planejamento, vamos fazer um desvio para falar sobre o mundo aberto. Como mencionei em um dos meus vídeos anteriores, Assassin's Creed não foi desenvolvido como um sandbox. So everything you can do with your freedom is basically driving the story forward. In a sense, our big sandbox is more like a flower box in which everything is well placed to experience your freedom in a narrative structure. O diretor do jogo explicou que o mundo aberto existe para entreter o jogador entre uma missão e outra, criando um senso de imersão na narrativa. Ele não deve ser visto como uma fonte de diversão isolada, repleta de side quests e outras atividades que desviam nossa atenção constantemente. No entanto, não concordo que Assassin's Creed conseguiu se manter completamente fiel a essa filosofia. Nos mapas das cidades existem 3 tipos de eventos que funcionam como atividades secundárias: os pontos de observação, os resgates de cidadãos e as bandeiras da região. Deixe-me sugerir o que fazer com esses elementos para encaixá-los na proposta do nosso remake. Primeiro, os pontos de observação. Honestamente, eu acho que essa mecânica perdeu a relevância com o tempo. A fórmula desgastou toda a sua utilidade. No entanto, Assassin's Creed foi o jogo que de fato criou tal mecânica. Não é culpa dele que ela tenha sido usada a exaustão depois. Eu sou a favor de manter os pontos de observação, principalmente por um senso de identidade com o título. E também porque eu acho que subir em um lugar com uma boa visão aérea do ambiente combina com a proposta de estarmos procurando informação na região.
Segundo, os resgates de cidadãos. Essa é uma parte que sempre achei desconectada da proposta principal da experiência. Estamos vagando anonimamente pelas ruas para coletar informação e, do nada, decidimos chamar a atenção de toda a força militar da cidade ao entrar em combate direto. O jogo não interpreta o que essa ação representaria de forma realista, mas esse não é o ponto. Parece mais uma desculpa para criar momentos de ação em uma rotina que deveria ser pacífica e um pouco entediante. Além disso, a recompensa por essa atividade é quase irrelevante. Ao salvar um cidadão, desbloqueamos um grupo de monges para usar como esconderijo naquele local, ou um bando de vigilantes que distraem e seguram guardas durante uma perseguição. Porém, é improvável que o jogador precise usar esses recursos ao longo da missão, a menos que esteja jogando de forma agressiva e causando brigas constantemente, o que contradiz a proposta do título. Em vez de remover completamente essa atividade, sugiro mudar levemente o contexto e a tarefa que o jogador precisa fazer. Minha proposta é transformar essas atividades em verdadeiras side quests, com diálogos e propostas variadas, desde ajudar um comerciante a transportar caixas até proteger a vida de alguém. Seguir um cidadão até sua casa sem ser visto, correr pelos telhados para chegar a um objetivo dentro de um prazo. O único limite seria a criatividade dos desenvolvedores. Sei que pode parecer que não estou corrigindo nada, esse tipo de atividade ainda vai distrair o jogador, mas estou me inspirando na implementação de Assassin's Creed Brotherhood. No meu vídeo sobre aquele jogo, descrevi como as missões secundárias foram cuidadosamente escritas para que todas as ações de Ezio contribuíssem, de alguma forma, para o contexto da guerra contra os Borgias. Mesmo se desviando da campanha principal, o jogador ainda sentia que estava contribuindo para a luta do protagonista. Atualmente, existem 10 ou mais desses resgates em cada distrito de cada cidade, sem nenhuma variação além do número de guardas. Sugiro reduzir essa quantidade para algo entre 6 e 8 por distrito, garantindo que o contexto de cada cidadão envolvido esteja ligado aos planos secretos do Templário que estamos caçando naquele local. Ao fazer isso, estaríamos corrigindo uma pequena falha que vejo na narrativa do jogo. Apesar de todo o drama girar em torno da dúvida de Altair sobre estar fazendo a coisa certa, tudo o que temos para nos basear são as palavras dos Templários e de Al-Mualim. Nós nunca vemos de fato as ações dos alvos causarem algum impacto no mundo. Esse seria o papel dessas missões secundárias: dar ao jogador a chance de ver como as ações dos Templários estão afetando a vida do cidadão comum. Lojas sendo fechadas, recrutamento militar forçado, consequências das cruzadas e vários outros cenários bem específicos. E um detalhe importante: nem todos os cidadãos estão em situação ruim. Para intensificar a atmosfera de incerteza, Altair notará que, para algumas pessoas, as ações dos Templários na verdade melhoraram a vida delas. Como um ex-paciente de Garnier que agora está curado e vivendo bem, ou habitantes do Acre que se sentem mais seguros graças ao comando de William. Em vez de confiar apenas nas palavras dos inimigos, seria interessante se Altair começasse a duvidar de suas ações antes mesmo de matar os alvos, ao ver a vida de alguns habitantes. Minha proposta seria algo equilibrado, metade das missões disponíveis a favor dos Templários e a outra metade mostrando vítimas de suas ações. Por fim, temos as bandeiras referentes à facção reinante de cada região. A solução para essa é simples: remover completamente. Assassin's Creed não ganha nada em ter um elemento colecionável como esse. Não combina com a proposta e não faz qualquer esforço de contextualização. Como não acredito que adicionar uma boa contextualização faria alguma diferença no ato de sair pelo mapa pegando itens, minha resposta é removê-la completamente da experiência. Chegou a hora de cumprir minha promessa e tornar o planejamento do assassinato algo marcante para o jogador. Começando com o contexto, Altair retorna ao esconderijo dos assassinos na cidade e informa o Rafik sobre suas descobertas. Os dois se debruçam sobre um mapa da cidade e focam no local do ataque. Nesse momento, o jogador percebe que todas as informações coletadas, oportunidades no local e posicionamento dos guardas estão devidamente destacados no mapa. A cena se transforma em um menu de escolhas. O jogador pode mover o cursor sobre diferentes detalhes do mapa para destacar informações adicionais e desbloquear diálogos com o Rafik. Mas o que ele está realmente fazendo é marcando no mapa o que planeja fazer para chegar até o alvo e fugir depois. O jogo guarda todas as escolhas que o jogador tomou ao interagir com o mapa. Depois, durante o ataque, a interface funciona como um lembrete do que ele planejou.
Imagine que você selecionou escalar uma parte lateral do muro, matar 2 guardas no caminho, entrar por uma janela, esgueirar-se pelas vigas e esperar o alvo para atacar de cima. Para registrar esse plano, basta clicar nos elementos do mapa nessa ordem. Um diálogo com o Rafik confirmaria a sequência das ações. Quando chegar a hora da ação, a interface dirá: pule o muro, depois mate o guarda e assim por diante, conforme o jogador planejou. Essa é a minha ideia para colocar o jogador no centro da experiência de planejar os assassinatos. Agora vamos adicionar um pouco de reatividade ao sistema. O que acontece se o jogador não coletar todas as informações sobre oportunidades e segurança disponíveis? Obviamente, esses detalhes não estarão no mapa durante o planejamento. Suponha que, no plano mencionado anteriormente, o jogador não coletou o mapa dos guardas pessoais do alvo e não sabia que haveria um guarda em frente à janela. O que acontece agora? When does our work ever go as expected? It's our ability to adapt that makes us who we are. Quando o jogador encontrar um detalhe que não se encaixa no plano traçado, Altair comentaria sozinho algo como: não esperava esse guarda aqui, ou isso não deveria acontecer. O guia na interface, que listava os passos planejados, seria substituído por um simples improvise e mate o alvo. A partir daí, a experiência se torna igual à dos demais Assassin's Creed da franquia, observar o ambiente e usar bem seus equipamentos. Mas a dinâmica ainda não está completa. Quero que o jogador sinta que o plano traçado é único. Para isso, preciso adicionar mais variabilidade de escolhas. Fica fácil demais encontrar a rota mais otimizada quando todas as opções são estáticas. Por isso, vou buscar inspiração em um elemento introduzido em Assassin's Creed Mirage. Estou falando das fichas de favores, mas com algumas modificações para atender às necessidades do nosso remake. Teríamos apenas 2 tipos: fichas de cidadão e fichas de assassino. A primeira modificaria oportunidades durante as missões de assassinato, enquanto a segunda interferiria na segurança do local. O jogador receberia uma ficha de cidadão sempre que completasse uma missão secundária dentro do distrito. Contextualmente, o cidadão está se dispondo a fazer um favor para Altair para retribuir a ajuda que recebeu antes. Na prática, quando chegar o momento do planejamento, o jogador poderia usar essas fichas para alterar alguns detalhes do ambiente que está invadindo. Coisas como pedir para mudar uma escada de lugar, deixar uma janela aberta ou convidar alguns monges para servir de disfarce. Quanto maior o impacto da mudança, mais fichas serão necessárias de uma vez. Por exemplo, mover um andaime de um ponto ao outro exigiria 2 pessoas para carregar a estrutura. Portanto, esse favor custa 2 fichas. Por isso, restringiu o número máximo de missões secundárias para 8. Não queremos que o jogador consiga remover todos os obstáculos da missão apenas pedindo favores, certo? As fichas de assassino seriam obtidas ao ajudar outros membros da Ordem em suas próprias missões. Vou aprofundar em como elas funcionariam no capítulo sobre o reino. Por hora, basta saber que o número máximo de fichas disponíveis em cada investigação seria 2 ou 3. O contexto é parecido com o dos cidadãos. O assassino está grato pela ajuda de Altair e, como sua missão foi concluída mais cedo, ele tem tempo livre para ajudar o colega. As fichas de assassino seriam gastas para remover guardas antecipadamente de seus postos. Altair pode pedir para um colega matar um arqueiro na noite anterior, por exemplo, ou requisitar que criem uma distração para retirar um grupo inteiro de soldados da frente de uma porta. Mais uma vez, o tamanho do favor determina seu preço. Matar um único guarda custa 1 ficha. Eliminar um grupo inteiro exige levar vários assassinos por segurança, portanto, custa mais caro. Ao mudar a posição de um objeto, o jogador não ficaria limitado a alguns locais específicos. Ele teria liberdade para escolher qualquer ponto do mapa. Assim, as opções se tornam infinitas. O jogador pode pedir para abrir qualquer janela, destrancar portas, realocar escadas e esconderijos e eliminar grupos de guardas antecipadamente. Com isso, a composição de possíveis planos fica limitada apenas pela sua criatividade. Seria possível rejogar a mesma missão várias vezes, sem nunca repetir o mesmo trajeto de entrada e fuga. Quando o planejamento estivesse pronto, o Rafik se levantaria da mesa e diria: "Vou sair para pedir nossos favores", enquanto Altair sentaria para esperar a hora do ataque. Com toda essa construção e preparação, o jogador deve estar no clima certo para ver se seu esforço será recompensado. Se a missão for um sucesso, ele se sentirá orgulhoso e vai querer partir para a próxima.
Se o plano der errado, ele se sentirá motivado a prestar mais atenção da próxima vez e investir nas missões secundárias. De qualquer forma, essa estrutura direcionaria todo o foco do jogador para a proposta central de Assassin's Creed, a rotina de ser um assassino. Vamos resumir as mudanças propostas nesse capítulo. Ao propor este remake, o primeiro passo foi definir a experiência central que o jogo quer entregar e construir os demais elementos como reforço para ela. Observando a estrutura do jogo original, concluímos que a experiência central de Assassin's Creed é recriar a rotina de um assassino e dar ênfase ao processo de planejar seus ataques cuidadosamente. O primeiro elemento que vamos alterar para chegar nesse resultado é o processo de investigação. Dividir as investigações em 3 tipos: contextual, oportunidades e segurança. Com grupos de características bem definidas, o jogador consegue decidir melhor quais valem seu investimento de acordo com seu próprio estilo de jogo. Informações contextuais, obrigatórias. Colete informações ao caminhar entre o povo e ouvir seus diálogos. Essa abordagem preserva parte da monotonia do título original. Afinal, a vida de um assassino não é só ação. A dinâmica de ouvir os cidadãos é inspirada em Assassin's Creed 3 e dá mais utilidade à visão de águia. Informações de oportunidades, não obrigatórias. Colete informações ao analisar a estrutura do local onde o assassinato vai acontecer. Essa abordagem busca incentivar o jogador a pensar na missão sem muitas instruções diretas da interface. Não deve ser vista como uma atividade separada, mas como um estímulo à curiosidade do jogador para interagir com a proposta central do jogo. Inspirada na visão de águia de Assassin's Creed Revelations e nas missões Black Box introduzidas em Assassin's Creed Unity. Informações de segurança, não obrigatórias. Colete informações ao invadir secretamente o quartel dos soldados e roubar suas escalações de serviço diário. Essa abordagem quebra a monotonia da investigação ao adicionar adrenalina e parkour. Ela não depende de guias da interface. O jogador deve encontrar o que procura sozinho e julgar se o risco vale o resultado. Inspirada nas tumbas de assassino da trilogia Ezio e nas missões de assassinato de Assassin's Creed Bloodlines. Agora, vamos direcionar nossa atenção para os elementos de mundo aberto. Manter os pontos de observação inalterados. Embora tenha se tornado um elemento desgastado ao longo dos anos, ele nasceu na franquia Assassin's Creed e está diretamente ligado à identidade do primeiro título. Por isso, apesar de não acrescentar muito à proposta do ponto de vista mecânico, sugiro mantê-lo por nostalgia e respeito ao original. Transformar os resgates de cidadão em missões secundárias. Essa mudança acrescentaria variedade à rotina de investigação e ampliaria a contextualização da dúvida moral de Altair. Ao invés de depender exclusivamente das confissões de seus alvos, o jogador teria a chance de ver diretamente como as ações dos Templários afetam a vida do povo comum, para melhor e para pior. Remover completamente as bandeiras colecionáveis. Embora colecionáveis sejam esperados em jogos de mundo aberto, o foco narrativo do primeiro Assassin's Creed não combina com sua presença. Seriam o único elemento que verdadeiramente distrairia o jogador da proposta principal, sem oferecer nada significativo em troca. Por fim, elaboramos um formato para enfatizar os assassinatos e envolver o jogador em seu planejamento. Transformar o debate com o Rafik em uma cena dinâmica de planejamento, onde o jogador seleciona elementos de um mapa para formular seu plano de ação. Todas as informações coletadas durante a investigação seriam automaticamente implementadas nos mapas. Não usaríamos pequenas modificações de sim ou não, como em Assassin's Creed Unity, mas uma abordagem verdadeiramente livre para a criatividade do jogador. A conversa entre Altair e o Rafik orientaria o jogador para que ele não se sinta sobrecarregado com as opções. Adicionar um elemento de reatividade na interface do Animus, onde os objetivos apresentados correspondem ao plano traçado pelo jogador. Quando o plano tiver lacunas por falta de informações suficientes, a interface recomendaria o improviso. Assim, o jogador recebe uma reafirmação visual da importância de prestar atenção durante a investigação e o planejamento. Implementar um sistema de fichas de favores para permitir que o jogador crie alterações no cenário. Essa abordagem visa incentivar o jogador a interagir com o conteúdo secundário e sentir que ele faz parte do processo narrativo principal. A implementação desses favores no planejamento não é limitada a locais pré-definidos, mas livre para atender à criatividade do jogador.
O custo de cada favor deve variar conforme o tamanho do impacto na dinâmica do cenário, inspirado nas fichas de favores presentes em Assassin's Creed Mirage. Essa seria a estrutura central de Assassin's Creed Remake. Todos os demais elementos propostos vão orbitar esse sistema. Em vez de tratar cada sistema seguinte como uma parte separada do jogo, vamos observar se eles complementam algo que falta nessa estrutura ou se intensificam seu impacto de alguma forma. Ao unificar todos esses sistemas em torno da experiência central de ser um assassino, transformamos a estrutura repetitiva do original em um ciclo envolvente de preparação e execução. Cada elemento agora tem um propósito claro: ampliar as possibilidades estratégicas do jogador e reforçar a fantasia de ser um membro meticuloso da Ordem dos Assassinos. Quando ouço discussões sobre possíveis remakes de Assassin's Creed, sempre aparecem sugestões como: é só colocar o novo sistema RPG nos jogos mais antigos, ou coloca o parkour do Unity, já que era o melhor. Esse tipo de opinião sempre me desanima, pois revela uma clara incompreensão do público sobre os elementos que constituem esses títulos. Jogos não são feitos simplesmente empilhando seus elementos favoritos de forma aleatória. Isso é especialmente relevante quando falamos de um remake. Sua função não é apenas modernizar um clássico, mas também despertar o interesse de um novo público cujos interesses foram moldados pelas tendências atuais. Simplesmente atualizar o título com a fórmula mais popular do momento não traduziria o que o jogo original realmente significou para o público da época. Por isso, quero propor minha adaptação para uma das partes mais cruciais da identidade de Assassin's Creed como franquia: aquilo que todo fã usa como parâmetro para discutir a qualidade de seu jogo favorito. Os elementos conhecidos como os 3 pilares: parkour, stealth social e combate. Começando pelo parkour. Obviamente, sugerir a versão simplificada dos jogos em estilo RPG seria um desrespeito ao primeiro jogo. Mas por que não usar o famoso parkour do Unity? Ele é indiscutivelmente o sistema mais fluido e expressivo já implementado na franquia, com vários jogadores preferindo aquele título exclusivamente por causa do parkour. Bem, eu diria que é expressivo demais. No meu vídeo sobre Assassin's Creed 3, falei sobre como os movimentos de Connor traduziam sua personalidade livre. Ele parecia se jogar entre os locais de forma improvisada. O parkour nesses jogos também expressa a personalidade do protagonista. Faz tempo desde que joguei Assassin's Creed Unity, mas os movimentos de Arnaud me fazem vê-lo como um jovem rebelde e cheio de atitude. O oposto do que deveríamos ler nos movimentos do primeiro jogo. Altair é arrogante e convencido, mas também pragmático e competente. Ao vê-lo subir pelas paredes, devemos testemunhar alguém que não faz um movimento sem motivo pré-estabelecido. Ele não vai fazer rodopios por estilo. Seus pulos serão sempre os mesmos que passou a juventude inteira treinando para aperfeiçoar. Menos variedade, mais técnica. O que significa que seria visualmente mais chato, como era no jogo original. Mas isso só diz respeito ao visual do sistema. E quanto ao ritmo? Por que não podemos usar as animações mais básicas e manter a liberdade de direção do Unity? Porque esse excesso de liberdade de movimentos criaria um conflito com a proposta do planejamento dos assassinatos. Pense bem, se o parkour for muito eficiente e rápido, o jogador acabará usando essa opção para resolver todos os seus problemas. Ao invés de se dedicar na hora de elaborar um plano de ação, você simplesmente correria para a parede mais próxima, sabendo que bastaria chegar no telhado e fugir dos inimigos. Ter um pouco de frustração e rigidez na hora de escalar uma parede permite que os outros aspectos do level design ganhem mais relevância. Escalar uma parede deve ser sempre a última opção, pois é um processo lento e meticuloso, e os inimigos podem aproveitar esse tempo para te derrubar com projéteis. Por isso, minha sugestão para o estilo de parkour e escalada seria o mais parecido com a trilogia Ezio. Isso porque os movimentos de parkour de Ezio eram muito parecidos com os de Altair do primeiro jogo. Pouca variedade visual, mas uma grande capacidade de adaptação nas mãos do jogador. Mesmo não sendo perfeito, o sistema clássico de parkour ainda é muito bom, com uma clara diferença de foco no que foi implementado nos jogos mais modernos, como Mirage e Shadows. Manter esse sistema clássico cumpre o requisito de honrar a identidade do título original.
E como o sistema ainda é funcionalmente eficiente, bastam alguns pequenos ajustes pontuais para modernizá-lo, sem precisar recorrer a algo completamente novo. Claro, algumas diferenças exigem adaptações. A escalada de Ezio é notavelmente mais rápida que a de Altair, o que pode contradizer meu argumento de que precisamos limitar um pouco a liberdade do jogador. Mas isso pode ser facilmente balanceado ao tornar as ações dos inimigos mais frequentes. Digamos que, durante uma perseguição, os guardas atirem objetos no jogador mais rapidamente e com maior precisão. Assim, escalar uma parede não seria uma alternativa viável durante uma fuga. No entanto, durante a exploração pacífica do mapa, não há problema em escalar tudo com mais agilidade. Vamos agora para a alma da experiência de um assassino, o stealth social. É importante frisar que stealth social é completamente diferente do stealth tradicional. Quando Assassin's Creed Unity foi anunciado, vi pessoas fazendo piadas sobre finalmente os assassinos podem se esconder atrás de objetos, como se esse comportamento fosse algo básico ignorado ao longo da franquia. Na verdade, esses são elementos característicos do stealth tradicional, onde um personagem tenta entrar despercebido em território proibido. No stealth social, a proposta é agir de forma mais natural possível para evitar ser reconhecido em um ambiente com várias outras pessoas. Por isso, a franquia Assassin's Creed nasceu utilizando o conceito de low profile e high profile, ou seja, ações socialmente aceitáveis e ações socialmente inaceitáveis. Conforme a franquia foi se distanciando dessa proposta original, esses termos caíram em desuso. Mas, como estamos propondo um remake da experiência original, é necessário não apenas trazê-los de volta, mas também repaginá-los para tornar sua implementação ainda mais impactante. Então, vamos começar entendendo como o sistema de stealth social funcionava originalmente. O primeiro Assassin's Creed foi o único da franquia que tentou incorporar um sistema de reconhecimento de comportamento do jogador. Ou seja, os guardas patrulhando as ruas notariam o tipo de ações que os personagens estavam realizando e reagiriam de acordo. A partir de Assassin's Creed 2, esse sistema foi substituído pela notoriedade e pelos cartazes de procurado. Os guardas só notariam a presença do jogador se ele estivesse sendo procurado ou cometesse um crime diante deles. Vamos tentar manter essa característica única no remake e dar uma segunda chance ao sistema clássico. Quais eram os pontos fracos da detecção de postura? Primeiro, ele podia ser facilmente burlado usando a função de se misturar. Altair juntaria as mãos, imitando um monge em oração, e toda a atenção dos guardas seria desviada. Ele ainda seria percebido se chegasse muito perto de um guarda em estado de alerta, mas essa era uma circunstância muito específica e pouco relevante. Segundo, a menos que o jogador fizesse algo realmente agressivo contra alguém, o máximo que aconteceria seria ouvir alguns insultos do guarda. O sistema parecia ter vergonha de interferir na experiência do jogador. Para este vídeo, proponho uma reformulação completa desse sistema, tornando-o parte vital da fórmula do jogo. O credo dos assassinos insiste que seu modo de agir seja o de uma lâmina na multidão. Alguém invisível à plena vista, misturado ao povo até que deseje ser revelado no momento do ataque. Na trilogia Ezio, foi implementado um sistema de camuflagem por grupos, e todas as tentativas posteriores mantiveram essa filosofia em diferentes níveis. O maior avanço foi justamente com Assassin's Creed Unity, que trouxe um número grandioso de NPCs para nos camuflarmos. No entanto, em ambos os casos, andar em meio à multidão me pareceu um conceito engessado, como se as pessoas fossem apenas um esconderijo ambulante, cujo único pré-requisito para não ser detectado era estar dentro dele. Para tornar essa fantasia mais prática, sugiro criar um sistema que leve em consideração a densidade de pessoas próximas ao jogador. Imagine que, se o detector de densidade calcular que existem mais de 6 pessoas ao seu redor, por exemplo, Altair está apropriadamente camuflado. No entanto, ele não está completamente invisível aos guardas. A diferença entre estar seguro ou não está no seu comportamento. Se você começar a correr, esbarrar nos cidadãos ou se aproximar muito dos guardas, eles vão percebê-lo. Além disso, diferentemente de todos os outros jogos da franquia, os assassinos são um grupo público, com seu próprio território e fortaleza. Todos os guardas da cidade sabem como eles agem e se vestem, não são apenas uma pessoa com aparência estranha. Se qualquer soldado suspeitar da sua identidade como assassino, isso seria o suficiente para iniciar um ataque, mesmo que você não tenha feito nada. Pelo menos,
É assim que eles deveriam se comportar, dado todo o contexto da narrativa do primeiro jogo, já que tal sistema não existe no gameplay. Para dar vida a essas ideias, proponho criar um sistema de detecção com 3 estágios, em vez de apenas 2. Camuflado, verde. O jogador está em uma zona de alta densidade que oculta sua presença dos guardas. Apenas ações agressivas atrairão atenção. Suspeito, amarelo. O jogador está em uma zona de baixa densidade e qualquer movimento brusco atrairá atenção. Use o low profile ao máximo e tome cuidado para não chegar perto demais dos guardas. Exposto, vermelho. Quase não há pessoas no ambiente para camuflá-lo. Guardas o reconhecerão como assassino imediatamente e iniciarão um combate. Evite contato visual com os inimigos a todo custo. Também sugiro que o mapa das cidades seja composto por zonas de alta densidade, baixa densidade e circulação limitada. Assim, o jogador pode planejar seu deslocamento de forma mais previsível, em vez de depender da sorte para encontrar a densidade ideal para seus planos. Me deixe começar explicando o estágio camuflado e as zonas de alta densidade. Essas zonas são locais com grande circulação de pessoas, algo que toda cidade tem naturalmente. Zonas comerciais, pontos turísticos, centros religiosos e as ruas mais largas que conectam os principais bairros. Enquanto circular nesses espaços, a única preocupação do jogador é não atacar ninguém nem causar confusão. O jogador pode até correr nessas regiões, desde que não esbarre em ninguém pelo caminho. Para tornar esse comportamento natural, basta ter outros NPCs fazendo o mesmo. Comerciantes apressados, religiosos atrasados ou até guardas ocupados. Existem vários motivos para acelerar o passo enquanto se vaga pelas ruas. Altair seria apenas mais um desses apressados, desde que não comece a pular pelas vigas. O estágio suspeito e as zonas de baixa densidade seriam um pouco mais complexos. Esses seriam os bairros residenciais ou vielas de acesso a locais específicos, vias que apenas quem mora naqueles locais estariam transitando. Como a quantidade de pessoas andando por ali é menor, Altair chama um pouco mais de atenção. Por sorte, a quantidade de guardas patrulhando também seria menor. O jogador só precisaria tomar cuidado para não passar perto demais dessas patrulhas e tentar se misturar quando estiver no seu campo de visão. Por fim, o estágio exposto e as zonas de circulação limitada. Essas zonas são locais onde apenas pessoas autorizadas podem entrar, como um bairro militar ou a residência de alguém importante. Os telhados também são considerados áreas de circulação limitada. Contextualmente, apenas quem trabalha nesses locais tem permissão para estar lá, e isso não inclui assassinos. Portanto, se você for visto, entrará em confronto imediatamente. Mas seria frustrante se o jogador entrasse em combate no instante em que um soldado o detectasse. Para evitar surpresas, basta usar o sistema de detecção presente desde o segundo jogo da franquia. Quando o indicador de densidade piscar vermelho e você entrar no campo de visão de um inimigo, aparecerá um medidor de atenção mostrando a posição do soldado e quanto tempo você tem até ele agir. Se reagir rápido o suficiente, poderá sair do alcance antes de iniciar uma perseguição. Agora que temos o esqueleto do sistema, vamos adicionar reatividade. Imagine que o jogador matou alguém dentro de uma zona de alta densidade. O que acontece? Assim como no jogo original, as testemunhas ficam curiosas e depois fogem do local para sua segurança. Conforme a notícia se propaga, cada vez menos pessoas ousam chegar perto da zona do crime. Na prática, o ponto onde o NPC morreu se torna o epicentro de uma zona de rejeição. Dentro da zona afetada, áreas de alta densidade caem para baixa densidade, enquanto as de baixa densidade ficam desertas, deixando o jogador exposto. Depois de um tempo, o efeito passa e as densidades retornam ao normal. Mas até lá, o jogador precisará lidar com as consequências do crime cometido. Ou seja, as ruas terão menos multidões para ocultá-lo e mais guardas patrulhando. Quando matarmos um alvo na campanha principal, o sino de alerta da cidade faria com que a densidade caísse em todo o mapa de uma vez, demonstrando o impacto que aquele ataque público de Altair causou. Com esse sistema, minha intenção é que o jogador nunca considere matar um inimigo como opção viável. Afinal, toda a experiência narrativa e de gameplay, conforme proposto no capítulo anterior, gira em torno do impacto que um único assassinato pode causar. Para reforçar esse sentimento, sugiro também que nenhuma investigação ou missão secundária envolva matar alguém, nem mesmo em legítima defesa. Sempre que possível, o jogador deve ser aconselhado a passar despercebido ou, se falhar, a fugir.
Para que a mensagem sobre verdade e hipocrisia que constrói o título faça efeito, é necessário que não banalizemos o ato de tirar uma vida. Apenas durante as missões de assassinato é que tal prática será incentivada. Mesmo assim, o jogo tomará seu tempo discutindo o peso daquela ação por meio da confissão do alvo, da discussão com Al-Mualim e das reflexões de Altair. Sem falar de todo o esforço preparatório do jogador para tornar aquele assassinato possível. Passar uma semana se preparando para matar uma pessoa não tem o mesmo impacto quando você pode caminhar pela rua e matar várias sem consequência. É claro que o jogador pode fazer isso se quiser, mas será punido pela reatividade do sistema, que tornará a circulação pela cidade cada vez mais difícil. Mas quando todos os esforços falham e fugir não é uma opção, resta apenas resistir por meio do combate. Não é segredo que o combate dos primeiros jogos da franquia tinha muitas falhas. Eles podiam ter um ritmo divertido quando se pegava o jeito, mas isso não apaga o fato de que eram fáceis demais, com pouca variedade e simples de explorar. Se todas as lutas podem ser resolvidas executando o mesmo movimento sem parar, houve uma falha no design. No entanto, não posso simplesmente sugerir pegar o combate de outro jogo da franquia e colocá-lo no remake. Parte da minha proposta neste vídeo é manter os fãs sentindo que isso ainda é o primeiro Assassin's Creed, e o combate passou por transformações bruscas ao longo dos anos. Então, como criar um combate desafiador e variado, que não possa ser facilmente abusado e que respeite o fio do jogo original? São muitos critérios a serem atendidos ao mesmo tempo. Minha sugestão é usar o combate de Assassin's Creed 3 como inspiração. Apesar da fluidez das animações, o estilo de luta de Connor ainda é uma iteração do que foi utilizado na trilogia Ezio. Mais importante, Assassin's Creed 3 corrigiu o problema da falta de variedade e da possibilidade de derrotar todos os inimigos apenas com contra-ataques. Ele fez isso criando vários tipos de ataques e contra-ataques diferentes. Além da ofensiva comum, temos fintas, desarmes e rolamentos. Para complementar, diferentes classes de inimigos são imunes ou vulneráveis a cada uma dessas opções. Minha proposta é implementar essas ideias no combate de Assassin's Creed. Imagine que nosso arsenal teria as seguintes opções: sequência de ataques, contra-ataque, investida, desvio e ataque, empurrão e contra-desarme. Porém, algumas classes de inimigos se protegeriam contra contra-ataques e causariam dano ao jogador caso ele use esse movimento. Nesse caso, seria necessário tentar um desarme antes de atacá-lo. Cada classe teria respostas corretas e erradas que o jogador poderia usar contra ela. Assim, o combate se tornaria um jogo de pedra, papel e tesoura. Use o ataque certo contra o inimigo certo. Mas, convenhamos, não é a solução mais criativa ou desafiadora para um sistema de luta. Como exatamente isso seria desafiador depois que eu aprender a resposta certa para cada tipo de inimigo? Para isso, tenho dois elementos para apresentar. O primeiro já existe no jogo original, a variedade visual das diferentes facções de soldados. Temos um exército em Damasco, outro em Jerusalém e 3 facções diferentes cuidando dos distritos de Acre. Dessa forma, cada classe de inimigo teria 5 versões de aparência diferente, o que já dificulta a capacidade do jogador de identificá-los com rapidez no calor do combate. O segundo elemento seria uma modificação no atual sistema de barras de vida do jogo. Eu gosto da ideia de que nosso medidor de saúde é, na verdade, um indicador da conexão de Desmond com seu ancestral, e de que cada ferimento em combate representa um desvio dos eventos oficiais que aconteceram no passado. Isso significa que, canonicamente, Altair nunca foi ferido em combate. Mas Assassin's Creed exagera na quantidade de vida oferecida, tornando esse sistema muito overpowered. Eu só consigo morrer nesse jogo se ficar parado e deixar os inimigos me acertarem sem parar. Então, por que não remover a barra de vida completamente? Não acredito que o primeiro título se beneficiaria de um sistema de armaduras como a trilogia Ezio. Na verdade, um sistema de regeneração automática funciona muito melhor com a premissa e torna o combate mais perigoso. Mas não seria algo genérico. Tenho uma ideia de como implementar essa regeneração. Imagine um sistema com 3 etapas: saudável, ferido e crítico. Cada vez que o jogador recebe um ataque, ele passa para a próxima etapa. Sempre que você mata um inimigo, restaura a etapa anterior. Assim, mantemos a contextualização de que o Animus está perdendo a capacidade de te manter conectado com Altair toda vez que você comete um erro. E, ao forçar o jogador a matar um inimigo para recuperar vida, você o incentiva a permanecer na ofensiva, em vez de tentar ganhar tempo se defendendo.
Na verdade, minha maior intenção ao criar esse sistema é aumentar a dificuldade. Assassin's Creed é focado no stealth social, então o combate deveria ser apenas uma última alternativa quando tudo der errado. Se o combate for fácil ou simples demais, o jogador pode se sentir motivado a burlar as dificuldades do stealth, provocando combates o tempo todo. Mas se as lutas forem perigosas e exigirem muita atenção, o jogador começará a ter medo delas e fará de tudo para evitá-las. No sistema proposto, você estará sempre a 3 erros da morte. Como um combate seria uma espécie de pedra, papel e tesoura, a única dificuldade real é manter o foco e não dar a resposta errada várias vezes seguidas. Se aumentarmos a agressividade dos inimigos, fazendo com que nunca esperem mais de 1 segundo entre cada ataque, o jogador estará sempre sob pressão. Você não terá tempo para processar o que está acontecendo. Simplesmente reaja no tempo certo, do jeito certo, sem deixar os erros te abalarem. Se a pressão ficar grande demais, você sempre pode transformar o combate em uma perseguição e vencer ao se esconder dos inimigos. Uma atitude que quero incentivar, pois combina mais com a função de um assassino. Agora, alguns pequenos detalhes que considero interessantes para a fórmula. Tornar os arqueiros mais presentes no combate. No jogo original, só me lembro de ser incomodados por eles na armadilha montada por Robert de Sable no cemitério. Eles são tão raros que sequer temos uma mecânica para lidar com eles no combate. Mesmo tendo vários arqueiros espalhados por todos os telhados das cidades, eles nunca tentam se intrometer nos combates de rua com suas flechas. Então, por que não fazemos exatamente isso? Basta colocar uma mecânica inspirada em Ghost of Tsushima para permitir que o jogador reaja e evite o dano em cima da hora, e eles se tornam mais uma ameaça na dinâmica. Podemos também inserir a sequência de execuções criadas em Assassin's Creed Brotherhood. É uma mecânica muito satisfatória de usar e combina bem com a proposta de um combate focado na reação rápida do jogador. Para não deixá-lo fácil demais, basta aplicar a mesma lógica de pedra, papel e tesoura. Durante uma animação de eliminação, para realizar uma sequência de execução com sucesso, o jogador teria que apertar o botão equivalente ao ponto fraco do próximo inimigo que está mirando. Assim, incentivamos o jogador a manter a ofensiva, sem perder a proposta de sempre estar atento ao posicionamento e às fraquezas dos inimigos. Agora, vamos resumir todas as ideias apresentadas para os 3 pilares de Assassin's Creed. Começando pelo parkour. Usar uma versão aprimorada do parkour da trilogia Ezio. Ele combina a identidade expressa por Altair com a liberdade de controle e decisões que o título original precisa. Traz a mesma sensação de estarmos jogando o primeiro jogo da franquia, mas com maior fluidez e precisão. Manter estruturas e paredes com formatos e apoios pensados para o parkour. O jogador precisa pensar para incorporar a navegação vertical em seu planejamento. Para isso, deve existir uma pequena dificuldade ao navegar por essas estruturas. Não podemos dar ao jogador a liberdade de subir onde quiser, de qualquer jeito. Tornar os inimigos mais reativos ao verem o assassino escalando paredes, atirando objetos com maior rapidez e precisão. Assim, o jogador nunca verá uma escalada direta e demorada como alternativa viável durante uma fuga, aumentando a importância dos caminhos de parkour nas decisões estratégicas. No fim, o foco central dessa abordagem é apenas modernizar o sistema de parkour original, corrigindo seus pontos fracos sem alterar sua essência. Agora, vamos falar sobre o stealth social. Deixar o jogador em um estado permanente de procurado. Ao analisarmos o contexto histórico e narrativo do primeiro Assassin's Creed, vemos que os assassinos eram um grupo público, conhecido e temido por toda a região. Assim, é forçado dizer que os guardas só notariam a presença de Altair na multidão se algo estranho acontecesse por perto. Criaram um sistema de detecção baseado na densidade de pessoas nas ruas, camuflado, suspeito e exposto. Isso permite ao jogador implementar diferentes estilos de gameplay baseados nos contextos do local onde vai agir. Implementar reatividade nesse sistema por meio das zonas de rejeição. Sempre que algum NPC for encontrado morto, isso geraria uma onda de efeito na proximidade, reduzindo a densidade populacional e aumentando a patrulha de guardas. Isso incentiva o jogador a sempre agir de forma pacífica e premeditada. Com essas mudanças, minha intenção é tornar o stealth social o aspecto mais marcante e diferenciado da experiência. Por fim, vamos abordar o combate. Implementar um sistema de combate baseado em pedra, papel e tesoura, onde cada classe de inimigo possui uma fraqueza contra um movimento específico do jogador.
A intenção é tornar as lutas mais desafiadoras, impedindo que o jogador confie em uma única resposta para todos os conflitos, como o contra-ataque era no jogo original, inspirado no combate de Assassin's Creed 3. Tornar os inimigos mais agressivos e dar ao jogador um sistema de saúde em 3 etapas: saudável, ferido e crítico. A ideia é fazer o jogador se sentir sufocado durante as lutas, como se sempre estivesse em desvantagem. Os inimigos atacam rapidamente para forçá-lo a lembrar a resposta certa para cada um sob pressão. Os 3 estágios de saúde criam uma constante impressão de fragilidade e incentivam a agressividade, pois matar um inimigo é a única forma de recuperar vida. Incluir os arqueiros que patrulham a cidade como parte da ameaça de combate. Quando Altair atrair a atenção dos guardas para uma luta, os arqueiros se moveriam para as bordas dos telhados para atirar contra ele e ajudar seus colegas. Isso tornaria o combate ainda menos vantajoso para o jogador. É essencial ter um mecanismo que permita ao jogador reagir e desviar das flechas no momento certo. Essa reformulação tem um objetivo principal: mostrar ao jogador que o combate é um resultado indesejado em Assassin's Creed. Você deve se sentir em desvantagem e pressionado a sempre tentar agir de forma sorrateira durante as missões. Se isso falhar, é melhor fugir do que tentar lutar. Porém, se superar a pressão inicial e dominar esse estilo mais rápido de combate, sentirá a mesma fluidez de um mestre espadachim que o jogo original proporcionava. Essas são as 3 mudanças principais que proponho para os pilares fundamentais de Assassin's Creed. Cada uma delas foi pensada para respeitar a essência do jogo original, corrigindo suas falhas e ampliando suas possibilidades, sem descaracterizar a experiência. O parkour ganha fluidez mantendo sua identidade. O stealth social se torna o coração da jogabilidade. E o combate finalmente assume seu papel como última alternativa, não como uma solução fácil. Juntas, essas reformulações criam uma base sólida para que um remake de Assassin's Creed seja uma reimaginação completa e coerente da experiência que Altair nos proporcionou em 2007. Quando alguém menciona que um jogo vai ganhar um remake, a primeira coisa que normalmente vem à mente é a melhoria gráfica, talvez uma abordagem mais realista. Mas realismo não é sinônimo de qualidade, e muitas vezes pode arruinar a direção de arte da obra original. O primeiro Assassin's Creed tinha um visual muito diferente do restante da franquia. Desde o lançamento de Assassin's Creed 2, o visual da franquia manteve uma certa identidade, como se o estilo não tivesse evoluído, apenas a tecnologia empregada nele. Por causa disso, o primeiro título continua sendo o único que parece ter uma visão clara de como gostaria de ser exibido. Veja os detalhes nas roupas dos personagens, a forma como cada dobra carrega um certo peso. As vestimentas ganham uma aparência suja, como se o desgaste do tempo fosse visível no tecido. Mesmo admitindo que os modelos humanoides dos personagens estão datados, a qualidade visual do jogo permanece excelente. Por quê? Por meio dessa aparência, Assassin's Creed transmite a atmosfera de sofrimento e crise existencial da trama muito antes de o roteiro mencioná-la diretamente. Agora, pense em qualquer outro jogo da franquia onde podemos usar o uniforme de Altair como skin alternativa. Apesar de transmitir nostalgia, o visual nunca faz jus à atmosfera do jogo original. Ele parece limpo demais, algo feito para glorificar o personagem em vez de transmitir o peso da história que o cerca. É justamente isso que eu gostaria de evitar em um eventual remake do título. Não podemos remover um dos aspectos mais marcantes da atmosfera de sofrimento das Cruzadas e substituí-lo pelo visual colorido e genérico que dominou o restante da franquia. Não entendo muito de arte visual, então não vou propor alterações específicas para alcançar esse resultado. No entanto, gostaria de abordar 2 tópicos adicionais no aspecto visual. O primeiro é a adição de um ciclo de dia e noite. Como sabemos, o primeiro título da franquia é o único que não possui tal mecânica, o que pode ser considerado parte de sua identidade. Mas acredito que uma demonstração clara da passagem do tempo ajuda na proposta central do jogo. Por exemplo, você sabe dizer quanto tempo Altair gastou na preparação de cada assassinato ou viajando de uma cidade para outra? Se pudéssemos ver a iluminação natural da cidade mudar conforme buscamos cada informação, teríamos uma noção melhor do tempo que nosso protagonista dedicou a cada tarefa. Afinal, exercitar a paciência é parte da penitência e redenção de sua jornada.
Ver que ele está disposto a gastar esse tempo com uma abordagem minuciosa nos ajudaria a avaliar sua evolução. Sem falar que os desenvolvedores poderiam definir horários diferentes para cada missão de assassinato, criando um visual distinto entre elas. A segunda modificação pode ser um pouco controversa: remover os filtros de cores que definem cada cidade. Sei que eles existem por um motivo específico, definindo o clima temático de cada local. Por exemplo, Damasco tem um filtro amarelado para transmitir um sentimento acolhedor e feliz, já que é a única cidade que visitamos que não está diretamente ameaçada pela destruição das cruzadas. Por outro lado, Acre é azul para demonstrar dor e tristeza, considerando que a cidade foi recentemente derrotada em um cerco brutal e seus habitantes precisam conviver com soldados invasores. Não estou sugerindo remover essa atmosfera subjetiva, apenas trocar o elemento que a transmite ao jogador. Em vez de implementar um filtro que afeta todos os elementos na tela e limita o uso de cores, por que não cuidar do design da cidade para que uma paleta de cores específica seja predominante? Dessa forma, alguns detalhes podem ser mantidos fora do padrão de vez em quando, permitindo criar contrastes chamativos sem homogeneizar a aparência de tudo que vemos ao redor. Vamos usar Acre como exemplo. Para manter a atmosfera triste, digamos que a roupa da maioria dos NPCs que spawnam na cidade seja em tons de azul. Por ser vítima de um cerco recente, várias construções ainda estão emitindo fumaça e fuligem, deixando a cidade coberta por uma camada escura que cria sombras mais intensas no ambiente. E para complementar, o clima parece estar sempre fechado, com nuvens cobrindo a cidade e impedindo que o sol brilhe com muita intensidade. Assim, a cidade permanece meio sombria, mas ainda é possível ter um contraste abrangente de cores no design do mapa. Outro ponto importante do visual de Assassin's Creed que não podemos ignorar é a sua interface. Afinal, o jogo justifica sua existência dentro da lore desse universo. Não podemos simplesmente aceitar a versão modernizada padrão da Ubisoft como se isso não interferisse na narrativa do jogo, o que violaria a segunda regra que estabelecemos. Então, como modernizar a interface sem perder sua conexão com a narrativa? Começando pela aparência. De acordo com a história do jogo, o Animus foi um projeto liderado por Warren Vidic para auxiliar na busca da Abstergo pelas peças do Éden. Sua interface é puramente prática, tudo o que importa é produzir resultados. Por isso, ele usa tarjas pretas de uma fonte genérica. A aparência não é relevante para Vidic. Nesse contexto, é importante manter essa filosofia na interface do remake. Todos os elementos permaneceriam monocromáticos, com uma fonte genérica. Assassin's Creed Revelations implementou uma filosofia parecida, também motivada pela narrativa. Naquele caso, o Animus estava em modo de segurança, e todos os elementos estéticos foram removidos para poupar energia. Mesmo assim, não me lembro de ninguém reclamar que isso removia a beleza do título, como se um jogo moderno devesse ter uma interface moderna. Pelo contrário, a interface apenas contribuiu para contar a história do jogo. O remake pode obter o mesmo resultado. Mas alguns elementos presentes precisam ser adaptados às modificações que já fizemos. Começando pela barra de sincronização, que seria completamente removida. Como o combate seria estruturado em um sistema de 3 estágios, a barra de vida se torna desnecessária. Podemos mostrar ao jogador em qual estágio de saúde ele se encontra, simplesmente mudando o visual geral da tela. Já o símbolo da Abstergo permaneceria no mesmo local, servindo como indicador do sistema de stealth social. A única diferença seria a inclusão da cor verde entre as opções. Também sou a favor de manter a legenda do sistema de marionete, pois é um aspecto clássico da identidade de Assassin's Creed. Quanto ao radar, prefiro substituí-lo por um minimapa padrão. Sei que há uma fadiga no público em relação ao uso de minimapas nos jogos atuais. Muitos preferem uma abordagem minimalista. Porém, o deslocamento urbano de Assassin's Creed fica prejudicado quando não conseguimos ver o layout das ruas. Como a proposta do remake depende tanto de um deslocamento cuidadoso pelas ruas, forçar o jogador a andar sem saber se o caminho tem saída causaria apenas frustração. Agora é hora de resumir as modificações propostas neste capítulo, começando pelo visual. Manter o aspecto de sujeira e desgaste do jogo original. O objetivo é evitar o visual saturado e colorido dos jogos atuais da Ubisoft, que torna a estética genérica. O remake precisa ser tão visualmente distinto do restante da franquia quanto o jogo original é. Adicionar um ciclo de dia e noite. A passagem do tempo intensificaria o impacto da jornada de Altair.
A mudança na iluminação natural também permite criar missões de assassinato mais visualmente marcantes. Trocar os filtros de cores por uma paleta cuidadosamente elaborada. Isso permitiria maior expressividade de cores em cada cidade, mantendo a emoção evocada em cada local. O efeito pode ser reforçado pelo uso criterioso de sombras e condições climáticas. Quanto à interface, também apresentamos algumas ideias. Manter a aparência básica no estilo modo de segurança. O motivo é respeitar a conexão narrativa, manifestando a personalidade de Warren Vidic no produto que ele projetou. Os textos manteriam a tarja preta e fonte básica, enquanto os demais elementos gráficos utilizariam uma paleta monocromática. Remover a barra de sincronização. O novo sistema de combate com apenas 3 estágios de saúde torna a barra de vida desnecessária. A mesma informação pode ser entregue ao jogador por meio de mudanças no estilo da tela, como manchas de sangue e glitches visuais. Trocar o radar por um minimapa. A ideia é facilitar o deslocamento do jogador nos ambientes urbanos. Pode ser muito frustrante andar por uma viela evitando chamar a atenção dos guardas apenas para descobrir que a rua faz uma curva na direção errada ou não tem saída. Poder ler o minimapa em tempo real evitaria esse tipo de situação. Todas essas mudanças têm a intenção de adaptar as outras modificações propostas, enquanto mantemos a identidade visual única do título original. O reino sempre foi um elemento mal encaixado na estrutura de Assassin's Creed. Eu consigo entender a ideia por trás de sua implementação. Dar ao jogador o senso de distância entre os alvos e a fortaleza dos assassinos, ao mesmo tempo que ilustra o cenário caótico das cruzadas. No entanto, como o jogador não tem nada de importante para fazer nesse percurso, além de escalar pontos de observação e caçar colecionáveis, essa viagem parece descartável. Até os desenvolvedores parecem concordar com isso, pois permitiram que o jogador pulasse essa viagem a partir do 4º alvo. Mas, ao invés de sugerir descartar a viagem pelo reino, quero tentar encontrar uma forma de restaurar a intenção original e dar um significado maior a esse elemento do jogo. Minha ideia é usar o reino para ilustrar o contexto geral do mundo, partes da história das cruzadas que não puderam ser contadas no roteiro principal. Além dos planos mirabolantes dos templários, como esse conflito está afetando a vida dos cidadãos comuns fora daquelas grandes cidades? Qual o verdadeiro tamanho da destruição causada pela marcha dos exércitos? O que os assassinos estão fazendo para ajudar o povo nesse cenário, além de mandar Altair matar aqueles 9 alvos? Para responder essas perguntas, minha primeira sugestão é dar ao reino a característica de evolução. O jogador precisa fazer essa viagem 9 vezes ao longo da campanha. Em cada uma delas, o caminho estará um pouco diferente. Vamos usar o que já existe no jogo para ilustrar essa ideia. Na primeira viagem a uma das cidades em Assassin's Creed, você provavelmente pegou o caminho mais curto até o objetivo. Isso significa que você viu 3 caminhos diferentes, o suficiente para dar um pouco de variedade. Quando você precisa voltar para Damasco, seria necessário repetir o mesmo percurso. É nesse momento que o jogo oferece a chance de pular a viagem pela primeira vez. Mas e se tal repetição não fosse necessária? Imagine que, desde a primeira vez que você fez essa rota, os exércitos envolvidos na guerra marcharam e mudaram seus acampamentos militares de lugar. O que antes era um campo aberto seguro, agora é uma zona hostil. Qualquer soldado que reconhecer seu uniforme de assassino irá atacá-lo imediatamente. Isso significa que o jogador será forçado a procurar uma nova rota. Enquanto procura um novo caminho, você passará por novos povoados e poderá ouvir diálogos dos cidadãos locais. Esta seria a mesma mecânica que sugeri para a coleta de informações nas cidades, ouvir conversas de NPCs baseado na sua distância deles. Cada vilarejo do reino teria diálogos próprios baseados na sua postura diante da guerra. O que aquela população pensa sobre os inimigos? Eles concordam com a intolerância religiosa que motiva as cruzadas? Como a economia deles está sendo afetada? Quantos já morreram de fome ou foram pegos no caminho de um exército inimigo? A perspectiva de cada povoado também mudaria ao longo do tempo. NPCs que estavam felizes e seguros durante sua primeira viagem podem estar melancólicos na próxima porque um vilarejo vizinho foi destruído. Ou então o povoado pelo qual você passou antes agora não passa de destroços e cadáveres. Os 9 alvos de Altair falam sobre o mal da guerra, mas o jogador tem como referência apenas seu próprio conhecimento sobre as cruzadas.
ver o mundo ser afetado diretamente traria mais impacto quando nosso protagonista duvida se está fazendo a coisa certa. É nesse ambiente que eu gostaria de incluir as missões de assassino, que mencionei brevemente ao falar sobre o planejamento dos assassinatos. Elas funcionariam como missões secundárias, mas ajudando outro membro da Irmandade ao invés de um cidadão desconhecido. Imagine que esse assassino recebeu uma tarefa de Al-Mualim para cumprir em um local do reino, mas está com dificuldades devido a um evento recente que afetou a região, obviamente uma consequência imprevisível da guerra. Altair é o membro mais famoso e talentoso da Ordem, então o colega pede sua ajuda para cumprir a tarefa. Essa seria a chance perfeita de expandir a história da Ordem dos Assassinos original, antes de Altair se tornar mestre e espalhar os membros pelo mundo. Que tipo de missões os membros de classe mais baixa cumpriam? Como coletavam informações e afetavam a política da região? Enquanto as missões de cidadão mostrariam o impacto direto das ações dos templários dentro das cidades, as missões de assassinos fariam o mesmo, mas retratando as consequências além dos muros. Depois que o jogador terminar de ajudar, o colega diria algo como: "Estou te devendo uma por isso. Peça para o Rafik me procurar quando eu precisar de apoio e eu ajudarei." Assim, o jogador ganharia uma ficha de favor dos assassinos. Como já mencionei, essas missões estariam limitadas a apenas 2 ou 3 por alvo principal, evitando que as fichas afetem demais o planejamento. Elas estariam estrategicamente posicionadas no caminho mais provável que o jogador escolheria para chegar ao objetivo, considerando as mudanças recentes no layout do reino. Caso o jogador não cumpra alguma delas antes de matar seu alvo, essa missão estaria perdida, já que o contexto narrativo para sua existência já passou. Se o jogador ainda quiser pular a viagem, deveríamos dar a ele essa possibilidade, especialmente no caminho de volta, após ter matado o alvo. No entanto, também deveríamos oferecer um motivo para ele querer percorrer o reino manualmente. Para isso, gostaria de expandir a postura contemplativa de Altair durante sua viagem de volta para Masyaf. Depois de matar seu alvo, nosso protagonista demonstra estar confuso devido às palavras finais do Templário. Será que eles realmente estavam ajudando a população? Será que os Templários poderiam ser nossos aliados se nos dedicássemos a fazê-los abandonar sua visão controladora do mundo? No jogo original, nossa única janela para esse tipo de pensamento são os questionamentos que Altair faz ao Rafik e a Al-Mualim, além dos registros das memórias no menu do Animus. Mas, e se ouvíssemos os pensamentos de Altair enquanto ele caminha pelo reino de volta para casa? E se, contaminado pela dúvida, Altair começasse a reparar em diálogos dos cidadãos que ele não percebeu antes? Algo sobre sua forma de pensar, um comportamento um pouco frustrante. Exatamente o que o templário que ele acabou de matar estava tentando mudar. Poderíamos ouvir nosso assassino ficar ainda mais perturbado ao constatar que as palavras do inimigo não eram apenas delírios. O povo realmente se comporta da maneira que ele descreveu. E a única pessoa capaz de tirar essa dúvida dele é Al-Mualim. No entanto, o mestre nunca responde de maneira satisfatória, e parte da dúvida fica presa na mente de Altair. No jogo original, não sabemos exatamente a profundidade disso, pois Altair não manifesta tudo o que está pensando para o jogador. Mas, e se pudéssemos ver tais conflitos surgirem naturalmente pela observação do mundo? O jogador criaria esse sentimento junto com o protagonista. E quando Al-Mualim desviar levemente do assunto, nós também notaríamos, pois aquela dúvida também ficou presa em nossa mente. Mas isso não seria injusto com os jogadores que optarem por pular a viagem de volta? Bem, eu tenho uma solução para isso. E se o corredor de memórias do Animus ecoasse parte dos pensamentos de Altair durante essa viagem rápida? Como se o Animus resumisse os detalhes mais importantes do que Altair viu pela estrada. O jogador veria imagens borradas naquele mundo azulado e nebuloso. Altair montado em seu cavalo, pensando em voz alta. Alguns cidadãos conversando sobre assuntos relevantes ao tema abordado pelo alvo atual. Altair sendo afetado por aquelas palavras e chegando a alguma conclusão incompleta. Claro, quem optar pela viagem inteira terá muito mais contexto e complexidade, mas nem todos estão dispostos a percorrer um mapa inteiro para testemunhar algumas linhas de diálogo. Assim, agradaríamos ambos os públicos enquanto expandimos a discussão principal do jogo. Agora, vamos resumir as ideias para melhorar a implementação do reino. Mapa do reino em constante mudança. A rota será diferente em cada uma das 9 viagens. O conflito militar afeta gravemente a região, alterando vários detalhes. O objetivo é forçar o jogador a mudar o percurso sempre, fazendo passar por cenários que contam a história do conflito, como campos de batalha.
Criar diálogos dinâmicos para expor a perspectiva da população sobre o conflito. Usando a mesma mecânica proposta para a investigação, o jogador poderá ouvir o que o povo tem a dizer sobre o contexto da região e testemunhar como suas vidas mudam com o passar do tempo. Implementar as missões de assassino para expandir a história da Irmandade nesse período histórico. Elas funcionariam como missões secundárias exclusivas de cada alvo e seriam a única fonte de fichas de assassino propostas para o planejamento dos assassinatos. O objetivo é criar uma janela para a vida dos assassinos de classe mais baixa. Enriquecer a viagem de volta com diálogos e pensamentos que complementam as palavras finais do alvo. O objetivo é dar ao jogador mais tempo para acompanhar a mudança de perspectiva de Altair sobre o impacto de suas ações. Ser um assassino realmente significa estar fazendo a coisa certa? Testemunhar essa discussão seria muito mais impactante do que apenas ouvir sobre ela. Permitir que o uso da viagem rápida para Masyaf ainda carregue parte do impacto emocional por meio de cutscenes especiais no corredor do Animus. A proposta é não excluir os jogadores que não têm interesse nessa interação puramente introspectiva da viagem e querem partir logo para a próxima caçada. O contexto recebido será menor, mas suficiente para entender o crescimento do personagem. Como podem perceber, boa parte das minhas sugestões focam na integração do reino como complemento narrativo. Quase não fiz sugestões quanto à melhoria do gameplay. Mas, honestamente, eu não sinto que Assassin's Creed se beneficiaria de ter um mapa com mais atividades. A proposta original era ter o mundo aberto como complemento narrativo, e é exatamente isso que estou focando em entregar. É amplamente reconhecido que o tempo presente é o elemento menos apreciado do primeiro Assassin's Creed. Já ouvi opiniões defendendo que um remake deveria simplesmente descartar esse aspecto e focar apenas na história de Altair. No entanto, o tempo presente possui uma intenção dentro da estrutura narrativa do primeiro jogo, e seria um grande desrespeito removê-lo assim. Por isso, vou propor uma maneira de restaurar sua proposta original, ao mesmo tempo que o torno mais interessante para os jogadores. Então, o que a história de Desmond está tentando estabelecer na narrativa, além de contar a história da Abstergo e dos assassinos modernos? Ela busca criar um paralelo entre os valores que motivaram os dois grupos na Idade Média e atualmente. E, no meio disso, mostrar que nenhum dos dois aprendeu com seus erros. Mesmo séculos depois, eles continuam os repetindo. O problema é que os desenvolvedores não conseguiram apresentar essa ideia de forma intrigante. Para começar, o gameplay é insignificante. Tudo o que podemos fazer é andar lentamente e apertar botões para interagir com portas e computadores. Do ponto de vista narrativo, também falta criatividade. Todos os detalhes relevantes são entregues por diálogos com os mesmos dois personagens ou escondidos em e-mails corporativos. Quantos de vocês sequer sabiam que existiam diálogos com a Lucy depois que Vidic saía da sala? O problema não é a ideia em si, é a execução. Então, preciso fazer com que o jogador se interesse em aprender mais sobre Desmond Miles e tornar essas revelações mecanicamente engajantes. Vou fazer isso aproveitando um elemento de mistério que já é o gancho central do jogo original, o efeito de sangramento. Todos os fãs reconhecem esse conceito, o efeito colateral do uso prolongado do Animus. O usuário começa a acessar as memórias genéticas de todos os seus ancestrais sem precisar da máquina, causando uma séria crise de identidade e distúrbios mentais. No entanto, esse detalhe só é mencionado em um e-mail pouco conhecido em um dos computadores e pela cena final enigmática logo antes dos créditos. Mas, e se o jogador já estivesse recebendo dicas sobre esse efeito colateral bem antes disso? Como descobrimos em uma das cenas opcionais, Lucy é uma infiltrada dos assassinos tentando ajudar Desmond. É ela quem convence Warren Vidic a diminuir a duração das sessões para minimizar os sintomas do efeito de sangramento, mas nós não sabemos disso ainda. Vamos transformar esse sentimento de que existe algo a mais por trás de suas ações no foco central do tempo presente no remake. Fazer o jogador que não conhece a história de Desmond temer o que eles estão escondendo. Assim, eles podem simpatizar com o personagem e torcer pela sua sobrevivência. A primeira mudança importante é mecânica. Vamos tornar o tempo presente tão interessante de jogar quanto as sessões dentro do Animus. Para isso, vamos transformar Desmond em um prisioneiro menos cooperativo, permitindo que ele tente escapar todas as noites.
Mas lembre-se, a segunda regra que criamos impede modificações em elementos significativos da trama. Desmond pode tentar, mas nunca vai conseguir escapar. Porém, é essa tentativa que fará o jogador sentir a emoção de sua história. Os primeiros dias aconteceriam como no jogo original. Desmond é forçado a dormir cedo, já que não consegue escapar do quarto. Isso só muda depois que Lucy esconde o código de acesso em seu guarda-roupa, dando-lhe a oportunidade de explorar a instalação. Desse ponto em diante, podemos incluir parte das mecânicas de Altair nas perambulações de Desmond. Afinal, graças ao efeito de sangramento, Desmond está aprendendo a agir como ele sem perceber. Cada dia, Desmond teria um plano de fuga diferente. Primeiro, ele tenta escapar pela porta da frente. Teríamos um cenário de stealth tradicional, com Desmond se mantendo fora do campo de visão dos seguranças. Claro, existem muitos protocolos de segurança pelo caminho. Ele não consegue passar de alguns andares e volta ao quarto por conta própria. Outra vez, ele tenta fugir pelo telhado. Temos uma rota focada no parkour, com ele escalando os vãos dos elevadores e passando por algum setor do prédio em manutenção. Perto do final do jogo, quando os assassinos modernos lançam uma operação de resgate contra o prédio da Abstergo, poderíamos ter a primeira implementação do stealth social. Por causa do ataque, o prédio está sendo evacuado. Desmond tenta se camuflar entre os funcionários que saem do prédio, até que Lucy se revela como infiltrada e impede a sua fuga. Ela tem um plano melhor. Entre cada tentativa de fuga, Desmond encontra arquivos e computadores para investigar. Seria assim que todas aquelas informações seriam descobertas. Um cenário mais variado, ao invés de tudo vir da mesma fonte, no mesmo ambiente. Inclusive, podemos adicionar mais mistério, fazendo com que um dos objetivos de Desmond seria encontrar um terminal para enviar um pedido de resgate aos assassinos. Seria assim que ele descobriria que outra pessoa já enviou esse pedido antes dele, dando uma pista de que existe alguém infiltrado antes de Lucy se revelar. São essas migalhas de revelações que tornam uma narrativa interessante, algo que faz muita falta no jogo original. O banco de dados do Animus também poderia ser integrado à exploração do tempo presente. Afinal, não faz sentido Warren Vidic permitir que Desmond fique lendo arquivos sobre a história quando sua única prioridade é encontrar o mapa das peças do Éden o mais rápido possível. No entanto, esse elemento é um dos aspectos mais importantes da exploração histórica da franquia, e o primeiro jogo é o único em que ele não existe. Para corrigir isso, basta tomar um pequeno cuidado com sua contextualização. Imagine que, no dia em que Lucy permite que Desmond utilize seu computador após a sessão no Animus, ela também recomenda que ele consulte o banco de dados. Desse dia em diante, todas as noites, o jogador poderá acessar esse terminal e descobrir que os dados foram atualizados durante sua sessão. Obviamente, não foi Vidic ou os outros templários que criaram esses documentos. Essa seria uma dica sutil de que Lucy está agindo em segredo e que possui aliados fora da Abstergo. Pode ser até mesmo Sean Hastings quem está criando o banco de dados através de um acesso remoto controlado por Rebecca. Uma pequena referência à equipe que seria consolidada a partir do segundo jogo. Mas isso não aprofunda muito o personagem de Desmond. Quem ele é? Qual seu passado? Por que eu deveria me importar com ele? No jogo original, descobrimos um pouco ao conversar com Lucy. Sabemos que ele nasceu como membro dos assassinos em um esconderijo chamado de A Fazenda. Era uma espécie de comunidade isolada que passou anos treinando suas crianças para se defender dos templários. No entanto, Desmond nunca entendeu nada daquilo e achava que vivia dentro de um culto maluco. Quando tinha idade suficiente para se virar sozinho, ele fugiu para Nova York e se tornou barman em uma boate. Mesmo não acreditando muito no que seus pais o ensinaram sobre os templários, ele achou melhor não arriscar e viveu utilizando documentos falsos. A única exceção foi sua carteira de habilitação de moto, que precisou coletar suas digitais. Foi assim que a Abstergo localizou e o levou como cobaia no projeto Animus. O background em si é interessante, pena que tudo isso é revelado em apenas 2 diálogos. Com tantas cenas no tempo presente, deveríamos ter muito mais desenvolvimento. Minha ideia para resolver isso envolve, mais uma vez, o efeito de sangramento. Sempre que Desmond vai dormir, vemos um flash rápido das pinturas com sangue na parede do quarto. Um sinal de que o efeito de sangramento já está atuando sobre ele. E se, ao invés de apenas isso, pudéssemos ver o passado de Desmond por meio de seus sonhos? Cada noite veríamos uma parte diferente da sua infância, conectada com o aprendizado recente dentro do Animus no dia anterior. Por exemplo, na primeira noite, após vermos Altair se comportar de maneira rebelde e desrespeitar o credo, poderíamos ver as memórias de quando Desmond também se rebelou e fugiu da fazenda. Quando Al-Mualim ensina os valores do credo, veríamos uma memória de William Miles ensinando o mesmo a seu filho.
Essa abordagem entregaria dois detalhes importantes. Primeiro, teríamos um paralelo entre o credo original e o atual, mostrando que, na prática, seu comportamento permanece muito parecido, e seus erros também se repetem. Segundo, poderíamos ver o tipo de pessoa que Desmond realmente é. Em vez de ser apenas um mecanismo para expor a história ao jogador, ele se tornaria alguém com quem poderíamos simpatizar de verdade. Veríamos ele crescer, fazer amigos e duvidar da missão de mundo que lhe ensinaram. Para tornar essa experiência ainda mais misteriosa, partes das memórias de Altair começariam a invadir esses sonhos. Imagine que estamos vendo Desmond brincando ou treinando com seus amigos durante a infância. Em certo momento, uma das crianças presentes é Abbas, o amigo de infância de Altair. De repente, estamos participando de um treinamento em Masyaf, mas tudo ocorre como se não houvesse nada de errado. Afinal, sonhos tendem a ser estranhos mesmo. No entanto, esse sonho é baseado em uma memória que Desmond não deveria ter. Quanto mais perto do final do jogo, mais expressivas seriam as mudanças de uma memória de Desmond para uma de Altair. Agora, vamos resumir as ideias para melhorar o tempo presente. Usar o mistério sobre o efeito de sangramento como gancho central da trama. A curiosidade é um dos melhores elementos para manter o público interessado. O que está acontecendo com Desmond que os outros personagens deixaram de mencionar? Criar tentativas de fuga da Abstergo para expandir a gameplay. Assim, o tempo presente deixaria de ser apenas uma sequência de cutscenes e arquivos de texto. O jogador teria algo interessante para fazer, algo que poderia causar grande impacto na trama. Criar sequências de sonhos para ilustrar o passado de Desmond Miles. A intenção é permitir que o jogador se conecte melhor com a personalidade do protagonista, indo além de diálogos expositivos. Poderíamos ver várias etapas de seu crescimento e, ao mesmo tempo, ter vislumbres do funcionamento do credo dos assassinos moderno. Misturar os sonhos de Desmond com as memórias de Altair. A ideia é criar ainda mais mistério sobre o que está acontecendo. Por que Desmond está vendo memórias que não são dele fora do Animus? Além de tornar as cenas mais empolgantes, teríamos uma janela para o passado de Altair, algo nunca mostrado em um jogo da franquia. Isso seria mais uma forma de criar um paralelo entre os dois protagonistas. Com isso, o tempo presente deixa de ser uma interrupção na parte interessante do jogo e se torna algo que deixará os jogadores ansiosos pela próxima parte. Antes de terminar o vídeo, gostaria de abordar alguns cenários específicos da campanha que não fazem parte da fórmula padrão. O primeiro deles é a missão de assassinato de Robert de Sable. Caso você não saiba, esse é o único assassinato que contém uma informação incorreta sobre como Altair pode se infiltrar no local. Obtemos um mapa mostrando a localização de um grupo de monges, mas eles não existem no momento do ataque. Talvez seja simplesmente um erro esquecido pelos desenvolvedores, mas eu sempre interpretei isso como uma dica de que, dessa vez, o ataque de Altair vai dar errado. Ele está caminhando direto para uma armadilha. Então, por que não fazer o remake e dar ainda mais destaque a esse detalhe? Toda a preparação de Altair poderia apresentar erros desde o início. Afinal, depois de repetir o mesmo padrão para matar 8 dos 9 alvos, não seria surpresa se o líder dos Templários aprendesse como o assassino age e tomasse medidas para atrapalhá-lo. Sabemos que ele está usando Maria Torpe para atrair Altair para uma armadilha. Não seria exagero supor que ele também divulgou informações falsas pela região para pegar o assassino despreparado e facilitar sua morte. O que estou tentando explicar é que, no remake, todas as informações conteriam algum erro deixado de propósito pelo inimigo, não apenas um detalhe fora do lugar. Ou, pelo menos, a informação seria obtida de maneira muito conveniente. Por exemplo, ao andar entre a população para saber o paradeiro de Robert de Sable, encontraríamos 2 guardas falando abertamente sobre o que vai acontecer no cemitério. No entanto, essa conversa não parece natural. É como se os guardas estivessem lendo um documento expositivo, informando onde, quando e por que Robert estaria lá, tudo de uma vez. Em vez de encontrar 3 diálogos como nas outras vezes, apenas um teria todas as informações necessárias. Na hora de pesquisar o local do ataque, encontraríamos um cemitério estranhamente vazio. Algumas aberturas no muro estariam suspeitamente evidentes, como se o jogo estivesse chamando atenção para aquela falha antes mesmo de você ativar a visão de águia. E, ao invadir o quartel dos soldados para roubar a escalação do dia, veríamos todos os inimigos patrulhando para longe do assassino. Imagine, por exemplo, que você precisa passar por um corredor com 3 guardas andando.
Misteriosamente, os três decidiram ir para uma sala lateral bem quando o jogador se aproximasse. E, é claro, todas as informações da escalação estariam erradas. Robert designou muito mais guardas para o evento do que estava declarado no documento. Para os jogadores atentos à fórmula do jogo, todos esses detalhes ativariam imediatamente um alerta de que algo não está certo. Mas o personagem nunca falaria nada diretamente. Vamos deixar essa interpretação como uma experiência exclusiva do jogador. No entanto, mesmo sabendo que algo pode estar errado, não teríamos escolha a não ser tentar cumprir o plano e atacar Robert. Próximo cenário vem logo em seguida, a perseguição a Robert de Sable em Arsuf. Após sobreviver ao ataque de Maria Torpe, Altair descobre que Robert está marchando ao lado do rei Ricardo I. Robert planeja usar os ataques recentes dos assassinos contra seus aliados para conquistar uma aliança temporária com Saladino. Afinal, os homens que Altair matou tinham importância política tanto para os cruzados quanto para os saracenos. Se Robert convencesse Saladino de que os assassinos eram uma ameaça maior, a fortaleza de Masyaf cairia facilmente diante dos dois exércitos. Eu gosto muito desse contexto para uma batalha final. Ele dá peso às ações de Altair e justifica a pressa demonstrada por ele para resolver a situação. Nosso protagonista corre de Jerusalém direto para o campo de batalha em Arsuf. No entanto, aqui o jogo decepciona. Tudo o que ele oferece é uma sequência de confrontos repetitivo contra os dois exércitos, sem nenhuma dinâmica interessante. Primeiro, somos cercados por várias levas de sarracenos e depois por algumas de cruzados. Não acho que um combate longo seja a solução adequada para o clímax de um jogo sobre stealth social. Então, por que não observamos uma cena retratada em Altair's Chronicles para usar como inspiração para o remake? Naquele jogo, temos uma situação semelhante. Altair precisa se infiltrar no exército cruzado para matar um general durante o cerco de Acre. Há um pouco de combate quando o assassino chega ao campo de batalha, mas toda a sequência dentro do acampamento militar é uma missão de infiltração secreta. Afinal, nem mesmo o melhor assassino se arriscaria em um combate direto contra um exército inteiro. Vamos imaginar algo no mesmo estilo. Altair precisa lutar enquanto abre caminho pela zona de conflito, se protegendo contra cruzados e sarracenos ao mesmo tempo. Mas, como aquilo é um campo de batalha, ninguém se dá o trabalho de persegui-lo, apenas lutam se ele estiver no caminho. Assassin's Creed Brotherhood fez algo nesse estilo durante a perseguição final a Cesare Borgia no cerco de Viana. No entanto, assim que chegássemos ao acampamento cruzado, teríamos uma infiltração stealth, com Altair passando despercebido entre as tendas para chegar até o rei Ricardo e Robert. Dessa forma, a sequência teria um clímax mecânico condizente com a proposta central do jogo. Nosso assassino se esgueira entre soldados nervosos, andando com cuidado no campo de visão dos inimigos e se aproveitando da fumaça para não ser reconhecido imediatamente. É claro, Altair seria descoberto ao se aproximar do alvo e tudo ocorreria do mesmo jeito que no jogo original. Por fim, o último cenário que quero comentar é o grande final, o retorno a Masyaf e a luta contra Al-Mualim. Não acho que precisamos mudar muita coisa na apresentação inicial. A falta de cores no ambiente e os habitantes se comportando como zumbis, repetindo comandos abstratos, é perfeita para o clima misterioso. Mas acho importante fazer uma pequena alteração na primeira luta que enfrentamos. Altair é cercado por um grupo de colegas assassinos controlados pela maçã do Éden. No entanto, o jogo não oferece uma maneira não letal de resolver esse conflito. No próximo diálogo com Melek, Altair pede ao amigo para evitar matar os colegas, pois eles estão apenas sendo manipulados. Mas é estranho que ele não tenha seguido esse pensamento momentos antes. Em uma cena de Assassin's Creed Revelations, Altair também luta de forma não letal contra os assassinos manipulados por Abbas naquele mesmo dia. A única explicação para essa inconsistência é que o primeiro jogo não tinha um sistema de combate não letal. Em um remake, não há motivo para manter essa falha. Afinal, um dos comandos que propus para o novo combate é justamente o desarme do inimigo. Mas o combate não precisa ser a única alternativa. O jogador pode muito bem tentar chegar à fortaleza dos assassinos por meio do stealth. Não o stealth social, já que o comportamento dos habitantes está sendo distorcido pela peça do Éden, mas o tipo tradicional mesmo. Esgueirar-se entre becos e telhados, escalar os muros da fortaleza sem que os colegas percebam. Altair deveria ser o mais habilidoso da Ordem. Seria uma ótima oportunidade de demonstrar isso. Depois de alcançar Al-Mualim, teríamos um dos momentos mais marcantes da franquia, a primeira revelação dos poderes das peças do Éden. Honestamente, acho a apresentação da luta final perfeita.
Mas, considerando quanto esses elementos se tornaram comuns ao longo do tempo, um remake precisa acrescentar algo a mais para trazer aquele fascínio de volta. Então, vou propor algumas ideias. O primeiro truque do nosso mestre é reunir os 9 alvos templários em um combate. Por que não expandimos essa ideia e fazemos com que a ilusão recrie todos os cenários onde os assassinatos desses homens aconteceram? Garnier em seu hospital, Abu Nakud na festa de sua mansão. Só que, ao invés de um combate genérico, teríamos uma discussão filosófica entre Altair e seus alvos. Veríamos o inimigo teleportando entre diferentes pontos desses cenários e repetindo as provocações que deixaram em suas respectivas confissões. Só que, dessa vez, Altair tem uma resposta para eles. Ele não é mais um homem perdido que não sabe por que está matando aqueles inimigos. Ele entendeu o valor do credo e consegue dizer na cara daqueles espectros por que eles estão errados. E ao fazer isso, eles param de se teleportar e Altair consegue matá-los, mudando o cenário para o próximo alvo. Essa dinâmica se repete até todos estarem mortos. Eu escolhi essa abordagem porque Al-Mualim está tentando convencer seu aprendiz de que esse comportamento é a resposta certa. Ele deixou de acreditar no credo e quer mostrar a Altair que o credo está errado. Seria interessante derrotá-lo não apenas com habilidades físicas, mas também com argumentos. A segunda fase da luta seria igual à original. Al-Mualim cria várias cópias de si mesmo e parte para o combate. O jogador pode usar a visão de águia para identificar imediatamente o verdadeiro e derrotá-lo com rapidez. Mas, para tornar o confronto no remake mais interessante, sugiro uma pequena mudança. E se Al-Mualim usasse a maçã para alterar a classe de cada cópia durante a luta? Assim, o jogador teria que tomar cuidado para não atacar uma delas com o movimento errado. O verdadeiro Al-Mualim sempre se manteria na defensiva até alguns clones serem derrotados, forçando o jogador a caçá-lo ativamente ou resistir até a oportunidade aparecer naturalmente. A terceira fase também precisa de mudanças. No jogo original, Al-Mualim começa a se teleportar pelo ambiente enquanto a sincronização do Animus entra em estado crítico. O jogador precisa caçar o alvo nessas circunstâncias e ferir Al-Mualim para recuperar a sincronização. Repetimos isso algumas vezes até o mestre partir para o ataque final e ser derrotado. Honestamente, sempre achei essa parte sem graça e fácil demais. Minha sugestão de melhoria é inspirada, surpreendentemente, no modo multiplayer implementado a partir de Assassin's Creed Brotherhood. Para quem não conheceu esse modo, cada jogador escolhia um avatar entre algumas poucas opções e era colocado em um mapa onde todos os NPCs eram cópias desses avatares. A dinâmica era simples. Cada jogador precisava matar um outro jogador específico em um cenário onde todos têm a mesma aparência. E como fazer isso? Abusando das habilidades de stealth social e identificando aqueles que não eram tão bons em se disfarçar. Quanto melhor você imitasse o comportamento de um NPC, mais tempo passaria despercebido. No remake, Al-Mualim criaria várias ilusões de si mesmo e de personagens vestidos de assassino, como Altair. O jogador navegaria pelo ambiente procurando o verdadeiro, mas a visão de águia não funcionaria, a sincronização está em estado crítico. Para encontrar o verdadeiro Al-Mualim, o jogador precisa localizar o único segurando a maçã do Éden. Mas há um risco: se chamar a atenção, os outros clones do mestre atacarão e o matarão em um único golpe. Para sobreviver a esse desafio final, você precisaria mostrar que dominou o stealth social e chegar até Al-Mualim sem ser percebido. Todos os NPCs caminham de um grupo para o outro, enquanto alguns clones do mestre patrulham o ambiente. Bastaria imitar o ritmo de cada personagem e localizar o alvo, uma verdadeira lâmina na multidão. Matar o inimigo assim teria também um significado simbólico. Altair não apenas se tornou melhor na arte de ser um assassino do que seu mestre, ele aprendeu a ver através das ilusões do mundo melhor do que ele. Agora que terminei de expor todas as minhas ideias, gostaria de saber: como você idealizaria um remake de Assassin's Creed? Você acha que mudei muito a essência do jogo original nesse projeto? Ou não mudei o suficiente? Com quais abordagens você não concorda? O que você traria para modernizar a fórmula? Minha intenção com esse projeto não foi mostrar que eu consigo fazer melhor que a Ubisoft. Eu só queria ilustrar que o que torna um jogo impactante não é apenas a presença de mecânicas ou ideias inovadoras e divertidas. Por trás de todo o grande jogo, existe uma experiência que os desenvolvedores desejam entregar aos jogadores. Uma forma de mergulhar você na narrativa, de fazer você se sentir parte da história por meio do gameplay. Para Assassin's Creed, essa experiência era a fantasia de ser um assassino.
O primeiro jogo era, obviamente, um protótipo cheio de incertezas. Ninguém sabia quais decisões criativas funcionariam para manifestar essa fantasia e quais seriam mal recebidas. Como consequência, ele surgiu com diversas falhas que foram criticadas ao extremo. No entanto, aquela visão única do que a experiência deveria ser garantiu seu sucesso apesar dos defeitos gritantes. Graças a isso, a franquia não apenas sobreviveu, ela se tornou uma das maiores do mundo. Hoje, todos sabem o que funciona e o que não funciona para Assassin's Creed. Então, ao propormos um remake, deveríamos usar esse conhecimento para ressuscitar aquela proposta inicial. Imagine que o jogo original nunca existiu, mas você tem acesso a todas as ideias e intenções por trás dele. Sabendo o que funciona e tendo acesso a uma tecnologia mais avançada, como você faria esse jogo existir pela primeira vez? Para mim, é essa abordagem que cria excelentes remakes. Não apenas repetir a mesma história em uma engine nova com mecânicas modernas. É por causa dessa visão clara do que Assassin's Creed queria ser, que o primeiro jogo continua sendo meu favorito na franquia. Todas as suas qualidades, e até mesmo suas falhas, dão vida a uma experiência incapaz de ser replicada. Ainda mais em uma linha de produção que depende tanto de fórmulas e elementos comercialmente viáveis. E, quando o inevitável remake chegar, eu gostaria que ele pudesse ser meu Assassin's Creed favorito também. Obrigado por assistir.